São Paulo domina e vence o Fluminense do professor Renato Portaluppi, o Gaúcho, por 3-1 e consolida a ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, peço que deem um like, se inscrevam no canal, que é algo de grande ajuda aqui pra gente, beleza? Bom, o Fluminense entrou em campo nesse jogo contra o São Paulo com diversas modificações em seu time titular, pensando no confronto, imagino eu, contra o Internacional pela Copa do Brasil no meio de semana. E o São Paulo, ao contrário, teve apenas o retorno do Alan Franco, poupado no jogo contra o Juventude, e a entrada do Ferreira, vulgo Ferreirinha, né? No lugar do André Silva, que imagino tenha sido poupado por alguma questão física, ainda que tenha entrado no segundo tempo. Ah, Bom, o São Paulo não começou muito bem os 15 primeiros minutos de jogo. O Fluminense conseguiu fazer uma marcação alta na saída de bola dos zagueiros paulistas, dos três zagueiros paulistas, com o Joe Kennedy, o Everaldo e o Canóbio. E essa pressão impediu que o São Paulo impusesse seu domínio sobre o campo de ataque, como havia conseguido fazer nos últimos três jogos, né, desde o Bragantino, Corinthians e Juventude, desde o início, claro. Bom, a primeira jogada de perigo do ataque São Paulino ocorreu em um chute de fora da área do Luciano, e a partir daí o time começou finalmente a impor o seu jogo. O Fluminense continuava tentando pressionar a saída de bola defensiva, mas agora sem tanto êxito. Então o São Paulo começa a frequentar mais o campo de ataque, principalmente ao ter calma para tocar a bola entre seus zagueiros e na sua zona defensiva. Então ele consegue atrair o Fluminense e sair em transições rápidas, que foram possibilitadas mais uma vez pelo posicionamento do time em campo. Acho que a gente sabe, torcedores do São Paulo, jogadores do São Paulo, adversários do São Paulo, já sabem que não é um time propriamente veloz, de jogadores velozes. Mas o São Paulo do Crespo vem conseguindo compensar isso, né, dando velocidade, na verdade, à bola. E você dá velocidade à bola com um bom posicionamento do time em campo, com jogadores próximos uns aos outros e se procurando para associações, tabelas, triangulações. Já é uma marca característica desse começo do trabalho do Crespo, e o time mais uma vez conseguiu demonstrar isso no jogo de hoje. Então, e essa melhora acabou resultando no gol do Arbolenda, né? Que homem é o Arbolenda, não? Após lindo cruzamento do Luciano, numa bola praticamente perdida, que dava pinta que ia sair pela linha de fundo, o Luciano conseguiu se esticar e fazer um cruzamento de perna direita, que não é boa, na cabeça do Arboleda, que subiu o terceiro andar. No momento que a defesa do Fluminense já estava saída, foi uma recuperação, foi uma segunda bola. Nossa, como fazia tempo que o São Paulo não tinha recuperação, né, de segunda bola, né? Escanteios e cruzamentos, enfim. E a boleta sobe lá no terceiro andar, cabeceia, e, enfim, acho que dá um número, acho que faz jus a né, coloca números em um domínio, não, um número justo num domínio que já vinha se desenhando por parte do time São Paulino, né? Essa foi a tônica até o fim do primeiro tempo. O São Paulo chegou a ter um pênalti marcado para si, que foi desperdiçado pelo Luciano, e mais uma boa
trama de passes pelo lado esquerdo. E como bem disse o Sérgio Xavier, no Premier, comentarista do Premier, é, o lance acabou lembrando um pouco a jogada que resultou no gol contra o Juventude. E repito, isso é demonstração de que o trabalho do Crespo vem sendo bem feito no dia a dia, e de que o time está assimilando as ideias do treinador, né? Então, para mim, está claro nesse momento que há muito mais trabalho aí, trabalho de campo do treinador São Paulino do que uma simples mudança de esquema tático para o 3-5-2 assim. Então, gosto muito do trabalho do Crespo nesse início. Mas voltando ao pênalti desperdiçado pelo Luciano, que fez uma boa partida, o Luciano fez uma boa partida, mais uma vez importante. Mas é preciso dizer que ele não é exímio cobrador de pênaltis. E eu acho que esse é um ponto delicado no atual elenco do São Paulo. O time já perdeu alguns pênaltis na temporada que custaram pontos preciosos, e é algo que preocupa para a continuidade do brasileiro, especialmente para as Copas. Lembrando que o São Paulo já tem jogo no meio de semana contra o Atlético Paranaense, válido pela primeira rodada das oitavas de final da primeira rodada não, mas o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. De qualquer maneira, o São Paulo dominou amplamente a primeira metade do jogo, com 61% de posse de bola, 8 finalizações a uma e 11 desarmes a 3. Essa intensidade quando se está sem a bola, e essa capacidade de desarmar, para mim, assim, vem sendo um dos pontos mais interessantes desse início do trabalho do Crespo. De qualquer maneira, no segundo tempo, o Renato Gaúcho resolveu colocar a tropa em campo, fazendo 4 mudanças já no intervalo. Eu acho que, pensando, né, pensando nisso, pelo lado do Fluminense, o primeiro tempo e as escolhas do Renato me lembraram muito Corinthians na partida contra o Botafogo, nessa mesma rodada. O Dorival entrou com um time muito modificado, tomou um amasso no primeiro tempo, colocou a tropa em campo no intervalo e melhorou no segundo tempo. Mas ao contrário ao contrário do que aconteceu no jogo do Engenhão, o Fluminense, apesar de ter sim certa melhora, principalmente com o Lepe do Soteldo dando um calor aí pelo lado esquerdo da defesa São Paulina, o Fluminense acabou levando o segundo gol, feito pelo Ferreirinha após eu vou dizer, no mínimo estranha atuação do VAR. Eu não vou ficar falando muito de arbitragem, tá? E não vou falar porque foi um lance que teoricamente pode favoreceria o São Paulo. Mas eu fiquei com a sensação de que na falta de convicção horrível VAR, desse horrível VAR, que traça essas linhas absolutamente constrangedoras que não esclarecem, e aqui vocês vão me desculpar o termo, porra nenhuma, né? Que eles optaram por manter a decisão de campo, principalmente depois do gol anulado, também por uma regra, e aí estamos falando de regra, né, não de decisão, veja bem, não confundo, não de decisão do árbitro, mas de regra, absolutamente esdrúxula, ah, que é essa de a bola na mão na bola. E por sinal, esse lance do gol anulado, pela bola que desvia no braço do Luciano, ele é sintomático, porque tivemos segundos antes no mesmíssimo lance.
Um desvio de braço idêntico por parte do zagueiro carioca, né? E assim, repito, não estou falando nesse caso desse lance, não estou falando de arbitragem, estou falando de regra. Regra absolutamente esdrúxula, de coisa feita por gente que nunca chutou uma bola na vida. Mas enfim. Depois do gol, o Fluminense chegou a ensaiar alguma pressão. O São Paulo tentava sair desarmando e avançando pelo meio. É, E quando aos 32 minutos do segundo tempo, o Samuel Xavier acertou um chute de grande felicidade após um corte mal feito pelo Alan Franco, que não parece estar nas melhores condições físicas, né? Já foi poupado, foi substituído antes dos 90 minutos em vários jogos, forçou um cartão amarelo para ser poupado agora no jogo do final de semana contra o Internacional, lá em Porto Alegre. Mas enfim, né, o Samuel Samuel não tira o mérito do esse belíssimo chute do Samuel Xavier, que diminuiu o placar para o tricolor carioca. E só que é preciso ressaltar aqui que esse foi o único chute em gol do Fluminense em todo o jogo, em todo o jogo. Acho muito pouco, né, para um time que a gente sabe não é tão barato, né? Não é um time com alguns nomes assim, não está entre os times mais baratos em termos de folha salarial do Campeonato Brasileiro. Caminhando para o fim, o Fluminense ganhou alguma pressão, mas, né, como disse, tendo sido esse o único chute a gol, não ameaçou mais o goleiro Rafael. Até que o Gonçalo Tapia deu números finais ao confronto em contra-ataque após lindo desarme e assistência do Ferrarese, que por sinal assim vem jogando fino já há algum tempo, né? Já gostava dele improvisado na lateral direita com o Zubeldia. E bom, concluindo, assim, acho que pelo lado do Fluminense, fosse eu tricolor carioca, começaria a ter motivos para me preocupar no Campeonato Brasileiro, mesmo com os jogos a menos, ainda por fazer. Acho que, tal como o São Paulo, o Fluminense não parece ter elenco para levar três competições simultaneamente e não priorizar o Campeonato Brasileiro quando alguns dos times que vêm atrás estão começando a melhorar, dentre eles o São Paulo. O Ceará voltou a vencer hoje, venceu o líder lá em BH. O Vitória vem pontuando mais do que estava conseguindo. Enfim, eu acho que tem, né, e geralmente a tendência no segundo turno é esses times de trás pontuarem mais do que pontuaram no primeiro tempo, né? Então acho que dado esse cenário, priorizar, tentar levar as três competições priorizando as Copas pode ser algo perigoso para o Fluminense no decorrer do campeonato. E após as quatro derrotas seguidas, acho que, né, e principalmente se continuar, se não melhorar e continuar não pontuando, em breve a carta do Mundial vai ficar velha para ser usada para legitimar o trabalho do Renato Gaúcho, né? Acho que precisa melhorar. Já o São Paulo, no meu entender, vem em nítida evolução e principalmente consolidação do trabalho desde o empate contra o Bragantino. Ah, e se no vídeo passado, agora finalizar realmente, se no vídeo passado eu chamei a atenção a dupla de volantes Marcos Antônio e Bobadilha, que mais uma vez jogaram muito bem hoje, eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo, tal como eu já fiz pouco antes, a capacidade de marcação e retomada de bola desse time. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dados. Um segundinho. Vamos lá. Aqui está. Vamos ver.
Bom, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas defensivas. Hoje, esse é meu destaque em relação ao São Paulo. Em primeiro lugar, queria apontar para a quantidade de desarmes e a diferença na quantidade de desarmes. O São Paulo conseguiu 25 desarmes durante o jogo, enquanto que o Fluminense apenas 10 desarmes. Tá? É uma diferença aí de 150%, né? É uma diferença bastante considerável, tá? E aqui, esse dado também é muito interessante aqui. São dados dos times defendendo. Então, aqui em tackles, né? Em jogadas de corpo. 25-10, também 150% a mais do São Paulo. Interceptações de bola, 11-6, quase o dobro por parte do São Paulo. Recuperações de bola, aqui um pouco mais equilibrado, 51-46, mas ainda, né, um número melhor do São Paulo do que em relação ao Fluminense. E clearance seria aqui, pelo que eu entendo, seria o famoso chutão. Então é meio aquela jogada em que você se desfaz da bola porque está sendo pressionado ou coisa do tipo. Então aqui o número precisa ser mais baixo para ser um número melhor, porque é sinal que o time não rifa a bola quando sob pressão. E o São Paulo aqui rifou menos a bola do que o Fluminense, inclusive. Então, são dados defensivos muito interessantes que ajudam a sustentar aqui os dados, aqui os números do guarda-redes, do goleiro. Então, o Rafael não fez nenhuma defesa durante o jogo. Nenhuma defesa. Precisou apenas precisou tirar a bola de soco uma única vez, um cruzamento. Um cruzamento, acho que ainda no primeiro tempo. É, então, eu acho que isso demonstra a melhora, assim, uma melhora que ela é vista, né? Eu acho que a melhora de produção ofensiva ela é muito clara e fica mais fácil de se ver, né? Mas principalmente eu acho que o que dá mais esperança é que essa melhora ofensiva ela é sustentada também por uma melhora defensiva e por uma sustentação defensiva. Eu acho que esse é um ponto importante a se destacar no trabalho do Crespo e que talvez não vá ser tão observado, porque no final das contas a gente acaba olhando muitas vezes mais para a parte ofensiva do que a parte defensiva do jogo, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Mais uma vez, peço que, se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com, com amigos, com parentes, né, com qualquer pessoa aí que vocês achem que possa gostar desse vídeo. E nos vemos numa próxima. Um grande abraço a todos.